A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. Nosso programa de hoje nós vamos relembrar o tema iluminação, abordado por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel. E a primeira pergunta feita sobre o tema foi a seguinte: a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? Responde Emmanuel: de modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição de Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano precário e perecível. A necessidade imediata nos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grandes esforços e trabalhos individuais. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. A outra questão foi a seguinte: nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos orienta para a iluminação? Poderemos obtê-la com a mensagem de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Responde Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Numerosos filósofos hão compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres, mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impreciso. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto depois de vossas edificações, com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Foi perguntado também se há alguma diferença entre a crença e a iluminação, ao que responderam ambos: todos os homens da terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê, apenas admite.
mas o que se ilumina, vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. E como a análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? É certo, diz Emmanuel, que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço no círculo da vida. Contudo, faz-se necessário considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda parte. Temos confirmação deste acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva ainda agora não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Mas que em toda a parte do planeta, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o Fausto da civilização. Reconhecemos, pois, que na atualidade do planeta, toda iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental nos bastidores do esforço próprio se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. E que significa o chamado toque da alma ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Responde Emmanuel: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Este é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos. Uma outra questão feita ao Emmanuel foi a seguinte: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho de iluminação? A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante, diz Emmanuel. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas, e a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. É certo que as aquisições de um velho em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem em função de sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. E as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço de iluminação de si próprias? Nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo principal
a consecução desse esforço. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.